Bonitos, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei aqui no vídeo para poder falar com vocês sobre as bactérias. A gente está iniciando o módulo 2 e por isso a gente já tinha visto nas últimas aulas falando sobre as questões das células e para dar continuidade a gente vai falar sobre as bactérias. Olha que imagem bonitinha aqui, várias bactérias tudo colorido. Aí você pensa, nossa, que bonitinha a bactéria. Aí eu vou lembrar para você o seguinte, lembra que bactéria não faz bem, hein? Lembra que bactéria traz doença. Aí tu vai falar assim pra mim, poxa, acabou com a minha graça. Mas aí eu vou lembrar você o seguinte, nem toda bactéria é ruim. Tem bactéria que é boa, tu sabia disso? É o seguinte, pessoal, eu vou começar a aula relembrando para vocês algumas características de bactérias que a gente já tinha falado nas outras aulas e vou explicar para vocês por que existem bactérias ruins e bactérias boas, o que elas fazem de ruim e o que elas fazem de bom, beleza? Continuando aí, só lembrando de algumas características das bactérias, é o seguinte, elas são unicelulares. O que significa isso mesmo? Vocês que estudaram bastante. Unicelulares significa dizer que elas têm uma única célula. Então tem um exemplo aqui de uma bactéria, uma célulazinha só, que é composto pela... A bactéria é composta por uma única célulazinha, beleza? Dando continuidade, a gente sabe que as bactérias, elas são procariontes, o tipo de célula dela é do tipo procarionte. Vocês lembram da célula procarionte, pessoal? Célula procarionte é aquela que não tem núcleo e que todo o material genético, olha o material genético dela aqui, ó, todo esse material genético, todo esse DNA está disperso, ou seja, está solto pelo citoplasma. Continuando, a gente sabe que tem bactérias benéficas e maléficas e que são seres muito pequenos. Então vamos lá. As bactérias benéficas, pessoal, elas ficam no nosso intestino. Isso aí, pessoal. Tem bactéria que existe lá no nosso intestino que vai ajudar a fazer a digestão. Olha que coisa boa. A gente pensa assim, a bactéria é só coisa ruim. A mãe de vocês fala, não põe a mão aí, porque senão você vai trazer bactéria, vai colocar na boca, vai trazer doença. Não é bem assim que funciona. Tem bactéria no nosso estômago que ela ajuda a fazer a digestão. E aí, se a gente perde essas bactérias, a gente tem que repor. Geralmente o médico, ele manda pra gente tomar o remédio. Outra coisa também que é importante de lembrar é o seguinte, existem bactérias que são decompositores. Vamos ver esse esquema aqui, ó. É o seguinte, tem uma árvore que o coelhinho tá comendo as folhinhas dessa árvore, ok? E aí é o seguinte, a árvore ela está consumindo os sais minerais que estão neste solo, ok? E aí, por algum motivo, coitadinho do coelho, ele morreu. E aí, quem vai decompor esse animal morto? Sim, senhores, são as bactérias decompositoras. Existem outros tipos de animais decompositores também, mas nesse caso a gente vai falar só das bactérias. E aí o que acontece? Essas bactérias decompositoras, qual é a função dela? É devolver os nutrientes para o solo. Então, olha só, é um ciclo. Pensa comigo, o coelho morreu e aí ela vai lá e vai comer o coelhinho, ou seja, ele vai fazer a decomposição desse coelho e vai pegar os nutrientes que existem nesse coelho e vai trazer de volta para o solo. Esses nutrientes que vão ficar aqui no solo vão ser utilizados pela planta para poder ela crescer. Quando a planta crescer, vai vir outro coelho, vai utilizar e vai comer a planta, ou seja, vai utilizar aqueles nutrientes. Então a gente vai estar sempre num ciclo de formação de consome nutrientes, devolve nutrientes. Então, ó, bactérias do solo reciclam os nutrientes utilizados pelas plantas e pelos animais. Beleza? São chamadas bactérias decompositoras, ok? Dando continuidade aí, pessoal, a gente já falou sobre as bactérias benéficas, como é que elas são boas, elas têm outras funções, depois a gente mostra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como é que elas são ruins. Por exemplo, quando elas passam doenças. Olha aí, pessoal, a gente não consegue ver essas bactérias na nossa mão, mas se a gente pudesse olhar para nossa mão nesse momento, ela estaria assim, ó, cheio de indivíduos que não deveriam estar aqui. É por isso que hoje, a partir dessa história de pandemia, de coronavírus e essas doenças, as pessoas estão passando muito álcool em gel na mão, com o objetivo de limpar a mão e deixar ela mais limpa possível. Então, se vocês puderem evitar, não coloquem a mão na boca, não coloquem a mão no olho, não coloquem a mão em lugar nenhum, porque a sua mão não está limpa, apesar de parecer que ela está limpa, ok? Lembrando que antes de comer qualquer coisa, ir lá, passar um sabãozinho, dar aquela lavadinha na mão para poder colocar a mão no seu alimento, beleza? Porque a mão é um dos lugares que mais passam doenças.
Aí, por exemplo, a gente passou doença, a gente fica como? Sofrendo, né? Falando, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não vai dar pra mim, não dá mais pra mim hoje, meu nariz tá muito entupido, mãe, pelo amor de Deus, traz sopinha na cama. E é assim que a gente fica, não é verdade? Então, pessoal, tome bastante cuidado, porque as bactérias podem trazer doenças, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas doenças lá no final do vídeo. Outra coisa também importante de saber é o seguinte, que as bactérias são seres muito, 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 muito pequenos e por isso a gente só consegue utilizando um microscópio, no mínimo um microscópio óptico, e esse aí é um exemplo de um microscópio normalzinho. A gente tem um desse aqui na escola, depois quando a gente voltar nós vamos utilizar ele. Provavelmente a gente não vai ver bactéria, mas a gente vai ver outras coisas legais também. Mas, olha só, dá uma olhadinha, ó. Você vai colocar aqui, ó, nessa região aqui, ó, vamos colocar como se fosse um pratinho de vidro, um abre aspas aí pro pratinho de vidro. Você coloca nessa região aqui. Isso aqui é uma lente de aumento e essa lente de aumento vai aumentar. Isso aqui também é uma lente de aumento, então você tem várias lentes de aumento até você conseguir aumentar o suficiente para você conseguir enxergar esses animais. E dá uma olhadinha, esses seres vivos, dá uma olhadinha que tem vários tipos de lente de aumento. Então, cada uma dessas daqui, ó, que eu tô passando o mouse, é de um tamanho diferente, beleza? E aí a gente consegue enxergar com mais clareza esses seres que são muito pequenos. E olha só, dá uma olhadinha aí, ó. Se você pegasse uma experiência hoje, pegasse a sua mão e colocasse nessa placa de Petri e deixasse lá, e colocasse um nutriente, depois de algumas horas, todas as bactérias que tinham na sua mão, que grudaram na placa de Petri, elas iriam começar a se reproduzir, e a gente conseguiria enxergar coisas desse tipo. Aqui, galera, tem milhares e milhares e milhares de bactérias juntas, ok? Tem outro exemplo aqui, olha a quantidade de bactéria que tem aqui na placa de Petri, que possivelmente estava na mão de alguém ou em algum objeto que foi passado aqui. Geralmente a gente faz a experiência da seguinte forma: a gente pega um cotonete, passa em um determinado local e depois passa nessa placa de Petri para poder ver o que está acontecendo, beleza? E aí, para poder continuar e terminar, para a gente poder fazer lá a nossa atividade, eu queria pedir um trabalhinho para vocês procurarem doenças causadas por bactérias e postar lá no mural. O que vocês vão fazer? Vão colocar o nome da doença, quais são os sintomas dessa doença, como faz a transmissão dessa doença e qual outro tipo de tratamento, se houver. Se for medicação, você vai escrever lá assim, ó, medicação, com antibióticos, com não sei o quê, só colocar, não precisa colocar o nome específico do remédio não, tá bom? Beleza?